Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e hoje eu quero falar sobre uma ideia que me pegou de verdade essa semana. Eu tava pensando, uma organização ela pode ter 10 pessoas, ela pode ter 100 pessoas ou ela pode ter 10 mil pessoas. Pode ter reuniões, processos, planejamentos, dashboards e inteligência artificial, e ainda assim ela pode não conseguir enxergar a si mesma. Parece estranho porque existem pessoas olhando para a empresa o tempo inteiro. O vendedor olha para o cliente, o financeiro olha para o caixa, a operação olha para os prazos, o fundador olha para o futuro. Todo mundo está vendo alguma coisa, mas existe uma diferença enorme entre várias pessoas enxergando partes e a organização conseguir enxergar o próprio funcionamento. Ela percebe o atraso, mas não percebe a estrutura que produz atrasos repetidos. Ela percebe o conflito, mas não percebe a autoridade que nunca foi definida. Ela percebe o fundador sobrecarregado, mas não percebe quantas decisões ainda estão presas dentro da cabeça dele, sabe? Ela vê incêndio, mas não enxerga a arquitetura que fabrica incêndios. E isso acontece por uma razão simples. O olho consegue enxergar quase tudo ao redor, mas não consegue enxergar a si mesmo sem algum tipo de espelho. Então, uma organização, ela também precisa de um espelho, sabe? Não uma representação bonita, não um relatório para apresentar para o financeiro, né, ou para alguém, não um discurso sobre cultura. Ela precisa de uma estrutura capaz de mostrar como está sendo orientado, como está sendo coordenado as suas partes e o que realmente está sendo executado. O que aprendeu e qual é a próxima transição. Sem esse espelho, a organização ela vive, mas não consegue se representar. E quando não consegue representar, ela depende da memória das pessoas, da interpretação de cada gestor, né, das conversas que ninguém registrou, depende do improviso, depende de heróis, sabe? A organização ela existe, mas não sabe explicar como existe. E aquilo que não se consegue enxergar também não consegue ser governado com precisão. E foi vivendo esse problema por dentro que a minha investigação começou. Durante muito tempo, algumas perguntas ficaram me perseguindo, sabe? Por que uma orientação que saía da cabeça do fundador ia de um jeito para a cabeça do gestor e terminava na operação como uma terceira coisa? Por que todo mundo diz que segue um processo, mas faz uma versão diferente do processo? Por que o conhecimento vai embora quando alguém vai junto, sabe? Quando alguém sai? Porque a mesma falha sempre volta. E eu fui estudar modelos de gestão, eu fui estudar a relação entre visionário e integrador. Eu fui estudar processos recorrentes, mas em determinado momento a pergunta ela mudou. Eu parei de perguntar qual é o melhor processo para uma empresa e comecei a perguntar quais são os processos que não podem desaparecer, que nunca mudam. E depois a pergunta ela ainda ficou ainda mais profunda. O que não pode desaparecer para que uma organização continue sendo uma organização ao longo do tempo? E foi dessa pergunta que nasceu a investigação que eu chamo de ontologia da viabilidade. A hipótese ela é bem simples. Antes de existir um modelo de negócio, marketing, cultura, um organograma, existe condições mínimas para uma organização continuar existindo no tempo. E até aqui eu identifico 3 condições: orientação temporal, coordenação estruturada e efetivação operacional. Então a organização ela precisa ligar o que ela faz agora
há possibilidade de continuar existindo depois. E isso é a orientação temporal, sabe? E depois ela precisa coordenar pessoas, funções, decisões e recursos diferentes. E isso é coordenação estruturada. E também precisa transformar a intenção em acontecimento no mundo, sabe? Execução, entrega, verificação, correção. E isso é efetivação operacional. Então, se a empresa ela perde a orientação, vira reação. Se ela perde a coordenação, vira fragmentação de organização. E se perde a efetivação operacional, ela vira apenas discurso. Entende? Mas ainda faltava uma coisa. Como a organização consegue enxergar essas condições dentro dela mesma? Como ela distingue uma orientação real, uma frase bonita na parede, como ela distingue, por exemplo, a coordenação de uma reunião? Como ela distingue execução de atividade sem resultado verificável no mundo real? E aí foi aí que a gramática começou a aparecer. E eu uso essa palavra gramática de propósito, porque uma gramática ela não obriga o mundo todo a contar a mesma história. Ela oferece relações estáveis para que histórias diferentes possam ser compreendidas. Então, como as organizações é parecido, por exemplo, com as organizações é parecido essa questão. Por exemplo, cada empresa pode ter uma cultura, um mercado, uma estratégia, uma tecnologia, uma história, e tudo isso pode variar, mas talvez exista um padrão estrutural mais profundo, né, capaz de mostrar como essas diferentes formas produzem continuidade organizada. E a gramática, ela não é um organograma universal, não é um manual dizendo que todo mundo deve trabalhar igual, sabe? Ela é uma linguagem para a gente perguntar o que está sendo produzido, para qual função, o que precisa receber, né? O que precisa entregar, né? Quem é a autoridade, qual é a evidência comprovada do que aconteceu, o que está bloqueando e qual é a próxima transição, sabe? E quando essas respostas começam a se conectar, a organização deixa de apenas ser vivida e começa a ser representada por artefatos. E esse é o primeiro passo para a gente conseguir observar a organização, para a organização conseguir observar a si mesmo. E essa semana, enquanto eu estava construindo o sistema que deveria fazer isso, a teoria apareceu na minha frente, sabe? A gente estava desenvolvendo a interface para absorver, né, a complexidade. Só que em certo momento a interface começou a jogar muita complexidade para mim. Por exemplo, aparecendo estados demais, botões demais, informações, e eu já não sabia qual que era a próxima ação do sistema no desenvolvimento dele. Então, um sistema criado para reduzir a desorientação estava me desorientando, ironicamente. E naquele momento a falha não era minha por não entender a tela. A falha era do próprio sistema. A função dele era absorver a complexidade técnica e me devolver uma decisão humana simples. Construindo decisão necessária, concluído, sabe? Esse tipo de coisa. Tipo, é assim que o sistema se desenvolve. Ele vai, estamos construindo, estamos fazendo a decisão necessária e concluindo. É assim que o sistema deveria funcionar. O restante, ele poderia simplesmente continuar preservando o estado, sabe? E disponibilidade dessas ações complexas quando fossem necessárias, né? E não ficar jogando o tempo todo na minha cara aquele monte de complexidade que foi gerado pelo próprio desenvolvimento do sistema. E isso parece um problema de interface, mas não é. É a teoria sendo testada pela própria realidade. O sistema ele mostrou: estou aumentando a carga cognitiva do fundador, a complexidade interna, e estou falhando em orientar
a próxima ação, ou seja, o sistema falhou em si mesmo, mas corrigiu a si mesmo. E quando essa falha é registrada, né, ligada à função que deveria cumprir e transformada em uma mudança verificável, o sistema ele começa a absorver e corrigir a si mesmo. E é aqui que o olho começa a despertar. E eu sei que esse assunto é muito difícil de compreender no primeiro momento, mas eu preciso gravar esse vídeo para deixar registrado. Porque não é que a máquina tá ganhando consciência, né? Não é porque a inteligência artificial virou entidade mágica, porque agora surgiu uma capacidade de absorção de segunda ordem. Agora nós temos uma capacidade de absorção de segunda ordem. O sistema ele não observa apenas o trabalho, ele observa como o trabalho está sendo organizado. E aqui entra uma distinção importante. Muita gente olha para a inteligência artificial e pensa, agora a empresa vai pensar sozinha. Não é isso que a inteligência artificial ela vai fazer. A inteligência artificial, sem estrutura, ela pode produzir mais textos, ela pode produzir mais análise, mais reconstruções, e aumentar ainda mais a confusão. Sabe? Então, para ampliar a capacidade organizacional, ela precisa estar ligada a evidências, precisa saber de onde a informação veio, precisa distinguir fato de hipótese, de decisão, de opinião, precisa conhecer os limites da própria autoridade e precisa preservar memória e precisa poder ser corrigida. E sem isso, você não criou um novo olho. Você criou uma máquina de produzir narrativas sobre a organização. E uma narrativa ela pode ser convincente e ainda assim estar errada. E eu tenho pensado nesse processo em 4 movimentos. Primeiro, a organização é apenas vivida. As pessoas trabalham, decidem, improvisam, entregam, mas a estrutura continua dentro delas. Depois, a organização começa a ser representada. Ela registra processos, funções, decisões, sabe? Evidências e estados. E no terceiro movimento da organização, ela começa a observar, comparar a orientação e a execução, promessa e entrega, plano e realidade. E no quarto estágio, ela se torna consciente, né? Conscientemente modificável. O aprendizado não morre em um relatório. Ele volta para a estrutura, gera uma mudança e a mudança ela é testada e o resultado é verificável, ou seja, sistemas de segunda ordem, pessoal. É isso que eu estou trazendo nesse canal. Num primeiro momento é difícil de entender, mas se você continuar escutando as aulas desse canal aqui, você vai entender ao longo do tempo. É metasistema, é cibernética, tá? E isso não significa eliminar o erro. Significa perceber o erro, aprender com ele, sem depender apenas de memória ou de heroísmo de alguém. Sempre existe em qualquer organização esse tipo de coisa. E talvez esse seja um dos grandes saltos que a inteligência artificial torna possível. Não substituir o humano, mas ajudar o humano a construir organizações capazes de enxergar a parte de si mesmas, as partes de si mesmas que compõem a própria organização. Porque a complexidade externa do século XXI ela está aumentando. Mais informação, mais velocidade, mais ferramentas, mais interdependências, mais mudanças. E existe uma coisa que a cibernética ela já diz: apenas a variedade pode absorver a variedade. Mas aumentar a variedade interna não significa criar mais telas, mais botões, mais documentos ou mais reuniões, né? Isso pode ser apenas complexidade mal organizada, né? A variedade interna ela precisa ampliar a percepção sem destruir a orientação.
ampliar memória sem transformar tudo em ruído, sabe? Ampliar inteligência sem substituir julgamento. E esse é o desafio, não simplificar a realidade até ficar cego, sabe? E não aumentar a complexidade interna até ficar paralisado, sabe? E agora eu quero te propor um teste simples. Olhe para a organização do qual você participa. Tá? Seja sua empresa, a casa dos seus pais, a igreja, enfim. Seu projeto, entendeu? Esse canal aqui é uma organização. Tá entendendo? Então olha para isso e perceba onde está registrado a orientação atual. Lembra as condições ontológicas que eu trouxe no início? Quem tem a autoridade para decidir o quê? Sabe? Quais processos dependem de uma única pessoa? O que está bloqueando? Qual evidência existe de que uma entrega realmente aconteceu, por exemplo? O que a organização aprendeu com a última falha? Sabe? Onde estão esse aprendizado? Ele foi instalado? Se essas respostas elas estão espalhadas em conversas, em documentos que quase ninguém encontra, sabe? Ou apenas na cabeça do fundador, muitas das vezes dos casos, a organização ela possui informação, mas ela não possui o olho. Você tá me entendendo? É isso que eu tô querendo te explicar hoje. Entendeu? Orientação, coordenação e execução. Você precisa enxergar agora através dessa lente. Entendeu? E talvez seja por isso que tantas empresas repetem problemas. Sabe? Que todo mundo já conhece. As pessoas vêm, reclamam, né? Até entendem, mas a organização ela não transforma essa percepção distribuída em uma memória estruturada, sabe? E quando ninguém lembra, né? O problema ele sempre volta, né? A ideia que me pegou essa semana é esta. O próximo salto talvez ele não seja apenas construir organizações rápidas, empresas rápidas, é construir organizações reflexivas capazes de representar, né, como funcionam, entendeu? Gramática, é disso que eu estou falando. Observar onde estão e perdendo a sua viabilidade e modificar conscientemente a própria estrutura. Talvez a gramática seja essa primeira tentativa de construir esse espelho que a organização precisa. Talvez o Black Belt Studio, o sistema que eu estou construindo, seja essa tentativa de dar uma superfície para esse olho. Nós somos uma organização. Os humanos são uma organização. Entendeu? E talvez a inteligência artificial permita ampliar essa observação da organização humana para uma escala que talvez o ser humano sozinho ele não conseguiria sustentar. É muito difícil, é muita complexidade. Mas eu preciso deixar uma coisa clara. Isso ainda é uma teoria em construção e desenvolvimento. Eu não estou pedindo para você aceitar que eu encontrei uma linguagem universal porque eu falei isso diante de uma câmera. Uma teoria ela precisa ser testada e resistir à própria realidade, como eu sempre falo aqui, né, nesse canal. Ela precisa ser testada, criticada e precisa encontrar os próprios limites, né? E para mim, essa tal gramática, os processos universais, já deixou de ser apenas uma abstração e começou a operar no próprio laboratório em que eu construí. Começou a tornar visíveis falhas, dependências, transições que antes pareciam dispersas, mas isso ainda também não prova a sua universalidade, né? Mas coloca a teoria em contato com a realidade. E eu estou colocando a minha pele em jogo, né? Quando a gente faz isso. E eu estou construindo esse sistema, aplicando na minha própria empresa, no meu projeto, documentando as falhas, mostrando a evolução publicamente nesse canal. E eu trago para esse canal ideias que estão atravessando, né, durante esse processo, não para fingir que
a resposta ela tá pronta, mas para tornar o caminho observável, que depois as pessoas olhem para esses vídeos, entende? Então talvez seja assim, né, para mim, que o olho desperte. Primeiro alguém percebe que existe algo que ainda não conseguimos ver, depois criamos uma linguagem, construímos um espelho e olhamos para a imagem, e depois a gente descobrimos que ela também pode nos contrariar, sabe? E aí que começa a ciência, e aí que começa o aprendizado, e aí que começa, né, um novo tipo de conhecimento que não existia. E talvez seja aí que a organização deixe de apenas existir e comece pela primeira vez a enxergar como continuar existindo, cara. Esse foi o vídeo de hoje, e nesse canal é simples, eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas, você não é obrigado a concordar comigo, mas é estritamente proibido a sair desse vídeo sem pensar, tá? Então, se essa ideia fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, porque toda quarta-feira, às 20 horas, tem uma nova reflexão estruturada pra você. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta-feira.